Povo de Deus, Salmo 44, apelo por auxílio divino ao mestre de canto dos filhos de Corá. Salmo didático, ou seja, masquil, né? Salmo didático. São vários salmos que ele tem essa classificação de didático. Então é um texto, um cântico, né, enviado aí, então aos filhos de Corá, responsável essa parte musical, e essa composição ela tem essa classificação didática. É muito interessante esse salmo, porque ele fala de uma realidade de Israel, no primeiro ponto, muito forte, e que devia, ao invés de seguir essa didática de falar dessa realidade de Israel muito forte, ele de repente ele fala de uma realidade que não é comum, é totalmente estranha à história do povo de Israel. Qual é a realidade comum que ele fala que é muito forte? Que Deus é o protetor de Israel e que as batalhas que eles venceram nunca foi por meio de arma, né? Em muitas situações, o povo, ou na sua maioria, o povo de Israel, na verdade, estava em menor número e também tinha o menor poder bélico. Né? Outras situações não, menores, ele era maior, mais forte. Mas normalmente o povo de Israel era o mais fraco. E mesmo sendo mais fraco, ele vencia. Por quê? Porque a batalha é do Senhor. Deus sempre ensinou isso para eles. Quando tinha muita gente lá com o Gideão, ele falou: tira aí que tem muita gente aí. Eu quero que. Pode tirar a maioria aí. Só restou 300. Não é isso? Quando ele estava preso lá no povo, no Egito, eles chegaram lá com a minoria, aí daqui a pouco eles multiplicaram, se multiplicaram, se multiplicaram, é isso? E chegou a dar, a ter preocupação. E quando eles foram presos no Egito, se tornaram escravos no Egito, eles eram um número muito grande. Então não é um número muito grande, é um número muito pequeno que vai definir. Deus sempre ensinou isso. O que vai definir a vitória de vocês é a obediência às minhas normas, ok? Então é isso que está dizendo aqui, ó. Nossos pais, versículo 1, nos contaram, né? Nos têm contado o que outrora fizeste. Eles ouviram quando criança e estavam ouvindo como adultos ainda, de como era no passado, né? Como Deus derrotou os inimigos. Deus deu sempre vitória, né? Porque a batalha é do Senhor, mais uma vez eu falo. Então, versículo 3: não foi por sua espada, né? Que possuísse a terra. É isso que está dizendo aqui. Mas por que, que eles tiveram aquela vitória? Final do versículo 3: porque te agradaste dele. Então, o salmista está falando assim: nossos pais venceram, né? Em outras palavras, nós temos vencido historicamente porque o Senhor tem nos dado a vitória. Nós reconhecemos isso, né? Versículo 6: não confio no meu arco, tá vendo? E não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste do nosso inimigo. E ele está retratando aqui a, a, a confiança, o entendimento deles, que a salvação deles sempre foi o Senhor e nunca a espada, nunca o poder bélico. Nós também precisamos perguntar como está isso em nossa mente. Se também nós entendemos isso, né? Nós entendemos que não é o medicamento que nos mantém vivo, né? Não é a cirurgia, não é a ausência de enfermidade que nos mantém vivo e não é a enfermidade que tira a nossa vida. Nós temos esse conhecimento? Em tese, sim, porque nós já aprendemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É Ele que determina início, meio e fim. É Ele que prolonga a nossa vida. É Ele que antecipa os anos da nossa vida. Né? Se formos muito loucos, se fizermos muitas besteiras com a nossa vida pode ser antecipada, abreviada. Assim como nós fizemos coisas boas, como honrar pai e a mãe, por exemplo, nosso tempo aqui pode ser prolongado. Entendeu? Então, qual é a nossa confiança? Há muitas pessoas que precisam, a maioria, vamos dizer assim, do nosso povo,
precisa firmar mais a fé em Deus, nessa confiança que a nossa vida não é uma folha seca caída no chão. Há muitos medos exagerados no povo de Deus. O medo é normal, ele é inerente ao ser humano. Mas eu estou falando daquele medo exagerado, a ponto de deixar de fazer, sair para evangelizar, a ponto de deixar de sair para pagar conta, a ponto de deixar de cair para receber, a ponto de deixar de sair para ir para a igreja cultuar, com medo do assalto, com medo da bala perdida. Não, não. A nossa vida não pode travar com as possibilidades de tragédias, de bala perdida, de assalto, de acidentes. Isso deve ser visto como algo normal e trabalhado como algo normal. Sim, vamos fazer a nossa parte, mas nós não podemos travar, deixar de viver a normalidade por causa disso. Porque aí denota um entendimento, um sentimento de não controle de Deus. Né? Passa a ideia de que somos uma folha seca caída no chão, mas não somos, não. Né? O Senhor é a nossa sorte, como temos aprendido. Então o povo de Israel lá, ele entendia isso. Mas entendendo isso, vem a crise. Por que que nós estamos aqui sendo oprimidos, dominados pelos inimigos, sendo chacota dos inimigos? O contexto aqui, que está se retratando no texto, é um contexto ou de pré-exílio ou de exílio. Quando o povo de Israel se separou, houve a divisão do reino, 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos ficaram no reino do sul. Aquele pessoal do reino do norte lá, eles foram dominados pela Assíria e foram espalhados. Né? Primeiro eles foram dominados na terra dele mesmo. Aí depois foram espalhados. Ora, o contexto lá mostra claramente que aquilo é consequência do pecado. Depois, no Reino do Sul, a mesma coisa. Eles foram dominados, né, muitas vezes na terra dele mesmo, e levados para a Babilônia, consequência de pecado. Em toda a história de Israel, toda dominação que Israel sofreu do inimigo sempre foi consequência de pecado. E aí o salmista aqui, ele está recordando, né, esses fatos que Deus é o protetor, que eles sempre tiveram Deus como a sua espada, mas agora eles estão passando vergonha. Olha só o versículo 11. Eles foram espalhados entre as nações. Então está mostrando aqui que é um período pré-exílio ou exílio. Né? Está falando do tempo aqui da Babilônia ou do tempo antes da Babilônia, lá no Reino do Norte. Então eles foram levados. Aí ele foi questionando, mas por que nós fomos levados? Por que o Senhor nos espalhaste entre as nações? Por que o Senhor nos fizeste opróbio por nossos vizinhos? Versículo 13. Né? Por que o Senhor nos puseste como ditado entre as nações? O pessoal começou até a criar ditado contra o povo de Israel. Por exemplo, assim, uau, 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 Israel só se dá mal. Pode ser um ditado, entendeu? Uma brincadeira, entendeu? É, au, 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 Israel só se dá mal. O que nós podemos inventar aqui na hora de Judá, por exemplo? Inventa aí um ditado aí, bota aqui depois no grupo, aqui no nosso devocional, se você puder, um ditado com relação a Judá. Já botei do Israel. Au, 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 Israel só se dá mal. Não é muito bem um ditado, não, mas vamos botar isso como ditado. Então eles faziam chacota contra o povo de Deus. E ele estava falando, pô, você tá vendo? Nós somos ditado agora. Né? Já estamos na boca do pessoal. O pessoal está meneando a cabeça com a nós, fazendo brincadeira. Fazia chacota, meneava a cabeça para a direita e para a esquerda. Eu fico imaginando negativamente, fazendo chacota. Aí eles estão reconhecendo o momento que eles estão vivendo. Aí vem a surpresa no versículo 17. Uma grande surpresa no versículo 17.
Porque no versículo 17 ele vai dizer que tudo está acontecendo mesmo ele estando no caminho correto de Deus. Mesmo que ele nunca tenham esquecido das leis de Deus, do próprio Deus, isso aconteceu. Mesmo ele não sendo infiéis à aliança, essas coisas aconteceram. Ele está dizendo aqui no versículo 18 que não tornou atrás no coração, nem se desviaram dos passos do Senhor. Opa! Isso é algo extraordinário. Algo, me parece, nunca li algo parecido com isso. Não é? O mais próximo disso aí é Jó, mas o Jó nós já conhecemos todo o contexto. A Bíblia própria nos revela que realmente é só uma aprovação de Jó. E aqui eles estão se colocando igual o Jó. Nós não fizemos nada e estamos sofrendo. É isso? Então estão lamentando com Deus. É interessante que eles não estão blasfemando. Eles sabem que não tem outro jeito, só tem Deus. Eles não compreendem Deus. Eles estão tristes com Deus. Mas não tem outra saída. E tem que buscar em Deus mesmo, porque se não for em Deus, não é mais em ninguém. Ele sabe que a solução está em Deus, mesmo que ele não está compreendendo, mesmo que ele não compreenda, não tem outro caminho, é Deus. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você não compreenda, você não tem outra opção melhor senão Deus. Deus é tudo da tua vida. Deus é tudo em nossa vida. Né? E possivelmente você também deve passar por essas situações que eles estavam passando. De entender que está vivendo direitinho no caminho do Senhor. O que está acontecendo? Eu ando certinho para a tua igreja, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Por quê? Está vendo? Eu sempre digo, os salmistas, a leitura de salmo é algo extraordinário, porque nos salmos, nós nos vemos representados. Percebe? Mas eu desconfio aqui, que eu até achei estranho, não sei se Deus não falou nada, o capítulo vai acabar sem a manifestação de Deus, vai acabar eles pedindo socorro, continuando ali no Pai do Senhor. Então, meu irmão, continue no pé do Senhor, continue clamando, continue chorando, pode questionar, com respeito, só não blasfeme, questiona o Pai, pede uma resposta, mesmo que ele não dê, pelo menos pede. E se ele não der, filho, entenda que lá em cima tem um Deus. Lembre-se daquela ilustração. A mulher chegou lá no céu, o homem, o irmão, a irmã chegou no céu reclamando de uma situação complicadíssima que passou na terra, só uma ilustração. Aí Deus, com uma palavra, em menos de 10 segundos, deu uma palavra, aí a pessoa entendeu. Aí ela falou assim na história, mas eu não sabia. É porque eu não sabia disso, Senhor. Aí o Senhor falou assim na história, sim, você tem razão que você não tinha condição de entender isso aqui. Realmente você não sabia disso que eu te contei. Mas você já sabia há muito tempo que eu sou Deus. Eu sempre conto essa história. Que isso é de fundamental importância você entender. Meu irmão, minha irmã, você pode não entender, tentar equacionar, tentar fechar, que não vai fechar essa conta aí. Você não vai conseguir fechar essa conta. Não bate, meu filho. Não bate, mas não bate mesmo. Você nunca vai ser cobrado para tentar entender essa situação. Porque há situações realmente que você não vai conseguir entender. Você não vai ser cobrado por isso. Mas uma coisa é certa. Você não entende essa situação, mas você já entendeu há muito tempo que lá em cima existe um Deus, dominador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, Deus justo, que domina, reina sobre todas as coisas. Que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, nem o caminho dele nossos caminhos. Então, isso já é o suficiente para você. Você não vai ser cobrado por não entender. Agora você vai ser cobrado por aquilo que você já entende. E você já entende que lá em cima existe um Deus. Descansa. Você não precisa compreender tudo. Você já compreende o suficiente. Então, aí ele vai colocar aqui, desperta, Senhor, versículo 23. Desperta, por que o Senhor está dormindo? Enquanto o salmista aqui está falando que o Senhor está dormindo, assim, poeticamente, lá no 121,4 fala que
o guarda de Israel não dorme. Tá vendo? Os momentos emocionais diferentes. Eu quero encerrar aqui lendo para você Malaquias 3,14, que eu li aqui no comentário de Champ. Ó, vós tende dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Tá vendo? Se você pegar lá Malaquias, você vai falar assim, ó, o que adiantou andar certinho? O que adiantou fazer a vontade do Senhor? Aconteceu esse negócio entre nós? Só que eu e você, quando lemos o livro de Malaquias, todo o contexto, você vai ver que o povo, na verdade, estava em pecado. Né? Tanto é que ele fala, de quem vocês têm me roubado? Eu vou dizer para vocês que vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Vocês voltaram do cativeiro e só estão cuidando da vida de vocês, da casa de vocês, e a minha casa está lá abandonada. Entendeu? Então eu estava reclamando em pecado. Aqui Deus não fala nada, não responde. Mas no contexto geral, meu irmão, aquele povo de Israel vai vir com essa, como diz a molecada aí, vai vir com essa de falar que está sofrendo sem ter feito nada. Tá sofrendo obedecendo a lei do Senhor? O contexto de Israel já nos mostra, a história de Israel nos mostra que eles pecam. Né? E aqui é um salmista escrevendo. Aí você pode responder por todo mundo, salmista? Aí eu fico imaginando, é mesmo? Imaginando Deus respondendo, é mesmo? Quer dizer, então que você conhece o coração de todo mundo. Você sabe o que todo mundo pensa, igual eu sei. Você sonda o coração de todo mundo. Você está 24 horas na tela de cada um, por acaso? Como é que você pode dizer aqui que todo mundo, que vocês não pecaram? E sem contar que Deus poderia diretamente, e você? Vamos pensar em você. Meu irmão, minha irmã, se Deus fizer um check-up na minha vida, na tua vida, para analisar direitinho, sondar a nossa vida, já era nós. Começar a aparecer, só cair só as fichas, filho. Vai começar a cair a ficha criminal, filho. Em pensamentos, né? E atitudes. Não é isso? Então aí, um salmo interessante, que traz uma novidade, onde o salmista está reclamando, dizendo que não fizeram nada e mesmo assim estão sofrendo. Com certeza, esse é um sentimento muito comum que bate no coração, na mente de muitos cristãos. Mas basta uma pequena análise, que na verdade são todos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes 7,20. Não há um justo na face da terra. Não há ninguém que não peque. Sempre vamos fazer coisas boas e ter créditos no banco espiritual. Mas ao mesmo tempo que temos crédito no banco espiritual, pecamos e os nossos débitos são maiores que os nossos créditos e dependemos sempre da graça do Senhor. Ok? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, seu comentário. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.